voltando aqui com a nossa live, como consagrar nosso cotidiano a Deus, agora parte 2, porque é batalha para a live conseguir funcionar. A Emily teve um problema no celular, a conexão dela caiu e vamos aguardar para ela entrar novamente. Tava tão boa a conversa, tava assim no meio de um papo muito bom, caiu. Você tá aí, amiga? Pede aqui para participar. Vou te, ó, pede para participar para eu aceitar. Vai. Nós estávamos falando sobre a idolatria, sobre o culto a outros deuses, que não é o nosso Deus criador. Eu estou tentando chamar a Emily. Vamos. Ai, consegui. Lutei, batalha. Ai, gente. Guerra. Ai, que guerra, que dificuldade. Olha, tá até aqui do lado, peraí. Eu tentei entrar pelo computador. Gente, olha, que guerra. Meu computador se virou contra mim. Eu Eu vou tava até falando botar no o meu meu. telefone, eu tô no telefone. Ah, é? Você não quer receber notificação de WhatsApp? Não, você vai ver só. Toma! Toma! Você não quer depender de mim? Você tá na vida moderna? Ai, enfim, então eu falava, né, sobre o conselho ali, as reuniões no ambiente corporativo. Então vamos lá. No ambiente corporativo ali do coração, nós temos o ego como presidente. Vamos supor que seja o ego presidente ali, né, dessa reunião. O que? Varões valorosos. Então, Mariana, né? nós temos ali as áreas. A área de finanças, que vai ficar ali, precisa de dinheiro, precisa de caixa, precisa colocar dinheiro nessa empresa. Vamos embora, e a gente tem que fazer dinheiro, não importa como, né? Na área de produção, vai falar assim: para fazer dinheiro tem que produzir, tem que trabalhar muito, tem que trabalhar 24/7, tem que trabalhar direto, bora, é produtividade, é performance. A área de marketing, né, a área da imagem ali, olha, se a gente não tiver uma boa imagem, se a gente não causar desejo, aí a gente também não consegue, pode produzir pra caramba, mas sem imagem, sem desejo, sem chamar atenção, a gente não vai chegar lá. Então, o que são esses deuses que a gente está falando aqui, né? A Será, Ishtar, Astarote eram deusas ligadas a, a sensualidade, a, a imagem, a beleza, né? Baal era esse deus da produção, da produtividade, da performance. Então, eles faziam ofertas a Baal para a colheita ser boa e etc. Fertilidade, né? Fertilidade. Mamon era esse deus do dinheiro, né? Do status, do conforto. E é, se a gente está sendo guiado pelo ego, se a gente está sendo guiado pelo dinheiro, se a gente está sendo guiado pela produtividade, se a gente está sendo guiado pela nossa imagem, né? É claro que a gente vai sacrificar o que é mais importante para nós. Nós Então, vamos, assim, de uma forma figurada, né? de uma forma figurada, o Por exemplo, poder ele está associado a Moloque. por exemplo, aí nós fazemos aquela pergunta: onde nós erguemos os altares? Então, Onde é o nós quê? No erguemos? dinheiro, no status, né? O Léo está colocando poder, sexo, vaidade, ego. Muito bom, os 7 pecados capitais. É aí que a gente está colocando o nosso governo, é aí que a gente está colocando o nosso principal foco de vida. Porque o que é a idolatria? A idolatria é o nosso principal foco de vida. Então, quando a gente coloca assim, nosso principal foco de vida, preciso fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro, e Tem que me você vai, cuidar, tem que ser linda. tem que estar com o meu corpo perfeito, escultural. Gente,
Nós precisamos cuidar, nosso corpo é templo do Espírito Santo, nossa alimentação, a gente precisa de dinheiro para, né, para viver e para poder ajudar outras pessoas, para ser generoso também. Mas isso não pode ser o governo da nossa vida. Não. O E governo da o nossa vida ego, precisa ser Deus. Né? exatamente. Se o nosso ego é o presidente do nosso coração, a gente vai fazer tudo isso e quem é que vai ser sacrificado, né? Que a Bíblia comenta várias vezes, assim, nos cultos a Moloque, né? Que as crianças eram sacrificadas. E quantas vezes nós que somos pais sacrificamos eles? O tempo com eles, né? Por produtividade, por performance, por dinheiro. A desculpa é, porque se eu ganho mais, eu posso viajar mais com eles. Se eu ganho mais, se eu produzo mais, eu ganho mais dinheiro para estar com eles, né? E as crianças, não, filho, agora eu não posso te dar atenção, né? Então, em que Isso é hora? profundo, hein, amiga? Isso é muito Isso é profundo. uma autorreflexão que a gente precisa fazer, né? Às vezes a gente está com o nosso filho e está aqui no celular. A Exato. criança ali do lado, assim, querendo Porque é mais atenção. importante estar no celular. E as crianças, a gente vê cada vez mais pedindo atenção. E aí, o que que a gente faz para se sentir menos culpado? A gente terceiriza. Aí tem a babá, aí tem o iPad, aí tem o telefone na mão da criança, a tela do tempo todo do lado deles. E o que que a tela está ensinando que a gente não está ensinando? A mente que a gente tem falado o tempo todo de Romanos 12. A mente das crianças estão sendo condicionadas a uma terceirização, a uma escolha, a uma decisão, a uma capacidade de decisão que não está sendo governada por nós e que a gente está ensinando a eles. Nós, como E pais, o né? ego comparte. Agora, se essa nossa empresa ela está buscando o reino de Deus, o governo de Deus, e a justiça dele, que é o modo dele, né, que é o caráter dele, que é a cultura, a decisão, os princípios dele. Então, não é o nosso ego quem governa. A gente não deixa mais o nosso coração ser governado por aquilo que nos favorece, mas por aquilo que honra a Cristo. O que Amiga, é honra a muito Deus. maravilhoso. Então, assim, existia sacrifício a Moloque, que as crianças eram dadas a sacrifício, que era uma coisa totalmente descabida. Mas o que que hoje nós estamos fazendo no nosso dia a dia, quando a gente deixa de ter um tempo de qualidade, quando a gente deixa de instruir nosso filho no caminho do Senhor? É muito profundo isso. Muito. A Raquel Lima colocou aqui, olha, em Mateus 6, capítulo 6, versículo 21 a 23. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Exato. E cabe bem ao que a gente está falando. Outra coisa, amiga, que eu estava meditando ontem, quando eu estava estudando, né, sobre o tema da nossa live, é que, assim, tudo que a gente idolatra, a gente se assemelha. Por Exatamente. exemplo, se tem um artista ou um cantor, né, que eu idolatro muito, eu sou muito fã, meu ídolo, né, assim, bem a palavra. Você não quer se vestir igual, você não quer colocar uma roupa ou colocar Copia fazer cabelo. um trejeito, um cabelo. Ou então, assim, agora falando de idolatria, não só de um artista, até de pastor dentro das igrejas. Às vezes a gente para de olhar para Deus e vai olhar para o homem. E quantas vezes a gente fica idolatrando o nosso pastor, e até orar em línguas você ora igual o seu pastor, porque você está ali idolatrando o seu pastor. O pastor é maravilhoso, mas a gente não tem que tirar os nossos olhos do Senhor. Exato. Ou então, quando a gente idolatra o nosso marido. A gente coloca em Deus o marido e coloca o marido no lugar de Deus. Fica muito desequilibrado. A balança, ela não se... não fecha. Então, assim, quando nós temos o coração no Senhor, em Deus em primeiro lugar, tudo é acrescentado. Tudo é equilibrado. E você se assemelha a Deus, porque você está de olho nele. Você está buscando ter relacionamento com ele. Você está buscando ser imagem e semelhança dele. E não do seu artista preferido, ou da comparação que você fez com uma pessoa ali no Instagram.
Ou né? às vezes até alguém que você gosta muito. Ai, eu tenho que ter aquilo que ela tem. Ai, eu adorei aquele corte de cabelo, eu quero fazer igual. Ai, não tenho dinheiro para fazer o corte de cabelo, mas estou lá por status, por assemelhação, sei lá se existe essa palavra, mas assim, por qualquer outra coisa que esteja me movendo, eu movo terras e céus, né? Eu dou um passo maior do que o que eu posso para acompanhar algo. Por quê? Porque eu estou procurando algo que me favoreça. A minha imagem na fita, a minha imagem no final, né? É como eu serei visto quando o que a gente deveria se mover era como eu serei visto pelo Senhor. Uhum, Essa minha atitude honra a Cristo? Essa minha atitude representa a Deus? Eu represento o reino tomando esse tipo de atitude? Dirigindo desse jeito, correndo porque eu estou atrasada, eu honro a Deus? Estando atrasada no meu compromisso, sair de casa atrasada, eu honro a Deus? Né? uhum. Deixar o meu filho aqui do lado enquanto eu estou aqui nas mídias sociais, fazendo qualquer outra coisa que não é importante, eu honro a Deus? Sabe, eu deveria estar ensinando ele a pensar direito, eu deveria estar nutrindo a mente dele de bons pensamentos. Ontem à noite minha filha estava tomando banho e estava ela e minha sobrinha e tá a porta do banheiro aberta, eu estou ouvindo. E aí elas começaram a brincar, tipo, com o nome da minha cunhada e sobrenome, que quando mistura, fica uma outra palavra. E aí elas começaram a brincar com aquela palavra, mas em algum momento a minha sobrinha transformou a palavra em palavrão. E a minha pequena não sabia nem que era um palavrão e ficou repetindo. E eu falei, olha, acabou o banho. Aí ela falou, não, só mais um pouquinho e tal, não sei o quê. E eu saí. E aí, mas eu não falei pelo porquê. E depois elas continuaram a brincadeira e rindo. Eu falei assim, olha só, acabou, não tô gostando, você tá falando palavrão. E ela não sabia, né? A minha sobrinha sabia. Ela falou, mas eu não tô, não tava, eu não sei. E aí eu saí. E aí minha sobrinha falou para ela, não, mas isso é palavrão sim e tal, você está repetindo, mas é palavrão que eu tô falando e você tá falando igual. E aí quando eu falei, eu voltei lá com a toalha, né? E aí a minha pequenininha falou assim, mamãe, me perdoa, me perdoa. Aí eu falei, por que você está pedindo perdão? Ela, porque eu falei palavrão. Aí ela falou, mas. Aí eu, né, respondi, mas você disse que você não sabia que estava falando palavrão. Mas depois a prima me disse que era. E eu não sabia. E aí eu falei, filha, então eu não tenho do que te perdoar. Porque se você não sabia que estava errando, você já está perdoada. Mas agora que você sabe, olha como é ruim a gente saber das coisas. Isso é ter consciência. E foi sobre isso que Eva lá no início pecou. Ela queria ter a consciência, ela escolheu saber mais, ela escolheu o ego dela, né? O que me favorece saber mais, ao invés de pensar como eu honro ao meu Deus, não escolhendo assim. E isso é o que a gente passa o tempo todo. É. Agora você sabe de Amiga, algo que você não precisava saber, na né? verdade, Eva queria ter conhecimento de todas as coisas que não eram Isso, como... necessárias. Para que ela ter conhecimento do mal? Então, Ela ela já não tinha o sabia que era bem, o ela já mal. tinha. Ela não Então, foi. assim, A história não é, foi vendida com mal, né, amiga? Foi assim, ué, é, você não quer ter consciência? Então ela pensou assim, ah, então ter consciência me favorece. porque assim, consciência, eu acredito que é algo que a gente precisa buscar todos os dias. Essa Sim, consciência de que a gente não está idolatrando algo ou alguém que não seja Deus, essa consciência, esse autoconhecimento, essa consciência de que nos ajuda a nos aproximar de Deus, ela é benéfica. Agora, Deus deixou muito claro um direcionamento para Eva naquele momento sim. e que ela queria saber além do que era permitido. Aí já é outra história, né? É outra Não, história. é e não é, porque olha só, a autossuficiência, né, o pensamento do ego, tipo assim, consciência, ela me favorece? Quer dizer, o que Deus sabia é que poderia existir, porque existia um inimigo, dor, poderia existir morte, poderia existir doença, poderia existir várias coisas que é fome, pobreza,
né? O que é pobreza? Pobreza não é o pobre que ganha um salário, que tem a pobreza, é aquela pessoa que é totalmente dependente. Isso é pobreza. E aí Uhum, foi muito uhum. legal que ela falou aqui de Mateus 6. Se a gente estuda ali o Sermão da Montanha, que é Mateus 5 até Mateus 7, se a gente, como cristão, atentasse às palavras de Cristo, ele começa a falar do bem-aventurado pobre de espírito. O que é o pobre? É o totalmente dependente de espírito, ou seja, de Deus, né? Então, Uhum. assim, ela ali, ela não estava totalmente dependente de Deus. Ela estava buscando algo que a favorecesse. E o que eu achei Sim, bonitinho na minha filha foi que, assim, ela pediu perdão antes mesmo de saber que ela tinha errado, porque a intenção dela era obedecer. E no momento que ela se torna consciente, então, do que ela fez, quer dizer, ela pediu perdão antes mesmo de ser consciente. E a partir do momento que ela se torna consciente, ela vem assim, toda contrita. Por quê? Porque o amor, né? Quando você entende o amor, a graça, a misericórdia, você passa a ser obediente conscientemente. Você tem, conscientemente. você tem o entendimento, ainda que você possa ser autossuficiente, né? Ainda que você possa fazer algo que te favoreça, você volta atrás e fala assim, mas eu não quero me favorecer, eu quero honrar a Cristo. Ah, eu amo Ele demais. Entende? E assim, e Deus perdoa o tempo de ignorância, né? Mas quando você vê, não tem como você desver mais. Exatamente. Agora você Então, não tem mais como dizer. ou você obedece, ou você arca com as consequências daquilo. Não tem como desver. Não Então, o tem. caminho da consciência, do autoconhecimento, da gente buscar o entendimento, é um caminho sem volta. E graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso, porque é isso que vai nos levar a falar, Rosana. Então, assim, cara, todos esses livros, inícios de capítulo, ó, Mateus 5, 6, 7, Romanos 1, Romanos 5, Romanos 6, a gente tem falado sobre isso direto aqui, Gálatas Uhum, 5, né? Que vai falar ali sobre os frutos do Espírito, todos esses inícios de capítulo levam a gente, tipo assim, o amor dele por nós é tão grande que constrange. Então, você confessa, né? Tipo, ai, meu Deus, você percebe, porque você quer honrar a Cristo, então você percebe que errou. Você confessa, até anotei aqui, e aí a gente é grato, e aí a gente fica aberto à correção, e a gente fica aberto à dependência dele, e aí a gente distribui a outros essa misericórdia que foi uhum, nos dada. A gente fala assim, por que não agir de misericórdia com os outros? Por que uhum. não ter um pouco mais de Verdade, paciência, né? verdade. Amiga, eu fiz uma anotação aqui só para as mães, né? Que às vezes se sentem super tarefadas com a criação dos filhos, né? Você estava lá, sua filha estava tomando banho, mas você estava bem atentinho ao que estava acontecendo. É, Assim, os filhos são o nosso ministério. Então tá. a gente não precisa achar assim, não tô servindo a Deus ou tô fazendo algo que não tem importância. Tem muita importância. Os Muito. governantes, os maiores governantes do mundo, eles tiveram mãe. Jesus teve uma mãe que foi escolhida para poder, né, concebê-lo. É, Então a gente tem que entender os nossos filhos como um grande ministério de Deus nas nossas vidas. com certeza. Você colocou também uma coisa bem legal para a gente viver na prática, né? O nosso tema, na verdade, é como consagrar nosso cotidiano a Deus. O que você pode dizer para quem está aqui assistindo a gente, dar uma dica de alguns hábitos que a gente pode exercer para a gente consagrar diariamente o nosso cotidiano a Deus? Claro que cada um de nós vai ter uma inclinação, né? Você falou muito bem a questão dos filhos. Os filhos são nosso primeiro ministério, né? Bem aventuradas aquelas que têm isso. E é muito sério essa questão da consagração,
né, dos nossos filhos, da gente não sacrificá-los, da gente ter esse olhar de atenção. Deus é um Deus geracional. Ele deu para nós, mulheres, esse poder de gerar. Então, eu até comentei com você outro dia, vou fugir um pouquinho antes de dar a resposta, tá, amiga? Sobre quando a gente lê ali os livros de reis, de crônicas, né? Livros escritos por Esdras, ele deixa sempre muito claro as mães de alguns reis. E ele fala assim: ah, esse rei fez o que era bom aos olhos do Senhor, ah, esse rei fez o que era mal. E muitas vezes, quando ele coloca ali, esse rei fez o que era bom e o que era mal, ele coloca filho de quem? Não é sempre, mas ele coloca filho de quem aquele rei era. E quando a gente observa a fundo, 80% dos reis que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor tinham mães que adoravam ao único Deus, que na época eram os hebreus. Então, assim, a gente vê ali que ainda que o cuidado, né, a admoestação, o ensino da palavra estivesse naquela época destinado ao pai, o pai era o sacerdote quem ensinava, instruía o filho na palavra, o filho ter sido gerado por aquela mulher, né? A gente vê em Provérbios, no final ali de Provérbios 31, a mãe do rei Lemuel dando instruções sobre a mulher sábia, né? Que tipo de mulher ele deveria buscar e procurar. Então, assim, a importância da nossa sabedoria como mães, de cuidarmos daquilo que Deus nos deu, filho, todos nós temos um propósito, né, em Deus, então nós estamos cuidando de um propósito de Deus. Olha a importância disso. Muito Então, grande. como que a gente pode, algumas práticas que a gente pode ter para derrubar altares? Se a gente está percebendo, se a gente está sendo muito guiado por status, ah, eu quero trocar meu carro, eu quero fazer a próxima viagem, eu quero postar nas mídias sociais, tudo isso, não sei o que, não sei o que lá. A gente precisa parar cada vez que tiver vontade de comprar alguma coisa e pensar: estou sendo guiada por status? Ou isso é uma Uhum, necessidade? Né? Eu uhum. preciso disso, isso é necessário, né? Agora, se os filhos estão sendo sacrificados, se a mesa, o horário de comunhão, a mesa é muito importante. Jesus, antes de ser crucificado, ele foi à mesa com os seus discípulos, né? Então, o horário da refeição, ter refeição, conseguir esse tempo para sentar, para estar com os filhos, para conversar, é muito importante. Um Porque tempo ter de qualidade com os filhos e com a família à mesa. Né? Isso Ainda é que a uma gente tenha muita pouquinho prática. tempo, exatamente, ainda que a gente Muita tenha prática. pouquinho tempo, né? Eu tenho 8 horas de trabalho, eu levo 2 horas para chegar ao meu trabalho e 2 horas para voltar. Ou seja, eu estou pelo menos 12 horas do meu dia fora de casa. E nas Uhum, outras 12 horas que eu estou em casa, pelo menos 8 horas eu estou dormindo. Então, uhum. nessas outras 4 horinhas que faltam, tem um tempo aí, né? Por que Para que a gente. dedicar a família e os filhos, e é um momento que é necessário, né? Que Exatamente. a dedicar a família. Outra coisa que você falou a princípio, quando você está entendendo, quando você está se observando que você está se movendo muito governada por status, por poder, pelo consumo, aí você falou assim, para se observar. Além de se observar, tem algo mais? Existe um jejum que dá para fazer? Tipo assim, você Ah, vê assim, cara, eu tô muito. Oi, eu tô querendo toda hora, eu tô comprando, eu tô comendo nervosa, eu vou muito. pro shopping, eu tô comendo muito. Muito bom falar nisso, né? Porque a gente, cristão, a gente não bebe, mas a gente come pra caramba. É, para dar o Será que eu tô suficiente. colocando meu vazio na comida? Além de se observar, existem ferramentas espirituais Existe. que a gente consegue nos ajudar com isso? Sem dúvida. Eu até estava assistindo outro dia um podcast com o pastor Luciano Subirá, que ele fala: olha, eu sou super colérico, né? A minha personalidade é super colérica. Mais uma vez eu fiz um jejum de 40 dias. E eu era outra pessoa. Porque no momento que o seu corpo, o seu ego, e isso assim, olha o que ele está falando, um jejum de 40 dias.
é tão difícil a gente não ser tão humano quanto a gente é, né? Que ele estava dando um exemplo de um jejum de 40 dias. Ele falou: eu não me incomodei com ninguém, eu não me irritei com ninguém, eu não, eu não fui colérico nenhum dia. Então, claro, existem ferramentas que a palavra ensina, né? Olha, o homem sábio medita dia e noite na tua palavra. Então, ele está dedicando tempo para meditar, entender. Eu dei aqui dicas de vários livros da Bíblia, tipo Mateus 5, 6, 7. A gente cai para trás. O Sermão da Montanha, se a gente for seguir à risca o que é ser uma cópia de Jesus, a gente cai para trás. Mas é isso, esse peso que Deus está exigindo de nós? Não, Ele sabe que nós somos falhos. Mas se a gente se compromete a não ser omisso, a entender, a ler, entender e praticando, o hábito ganha força. Existem inúmeros livros aí que falam sobre a força do hábito. Aquele hábito de fazer aquilo ganha força e a gente ganha mais uma medalhinha, sabe? Eu acho que é assim. A gente se Sim, vence. Então, observar, buscar na palavra, silenciar para ouvir a resposta de Deus e isso colocar exatamente. isso como hábito diário, né? Além do hábito de você sentar à mesa com seus filhos, com sua família, o Isso. hábito de você fazer o seu Descansar. devocional, descansar, né? Deus ele criou o mundo em 7 dias, em 6 dias, no sétimo ele descansou. É. E ele observou como era bom. A gente precisa desse tempo de descansar, silenciar e ouvir a voz de Deus também, E né? observar o que é bom, né? A Bíblia não diz que Deus falou, ai, foi ótimo, estou satisfeito. Não, Deus estava, toda vez que Deus criou e ele dava espaço. Então ele falava, dê a terra, dê o mar, né? Então, assim, ele está dando espaço para a criação, para nós, para que se produza, para que se faça. Deus, ele está Uhum. dando espaço, ele acha bom e ele dá o livre-arbítrio, mas a gente precisa fazer o nosso passo a passo também, né? Então, assim, se contemplar, tipo, ai, eu queria muito essa coisa e essa coisa, mas, Senhor, graças te dou, é bom. O que eu tenho é bom, é suficiente. Até aqui me ajudou o Senhor. É um contentamento, né? Um contentamento. Que vai na direção oposta ao vazio, Ah, né? exatamente. Muito bom isso, Então amiga. a gente vai erguer altares toda vez que a gente se deixar guiar por um vazio, por por uma decisão do ego, né? Por algo que nos favorece. Ai, olha, eu tô tão cansada, Um sabe, crianças, olha desejo. só, não me incomoda hoje. Eu tô tão cansada, meu dia foi tão estressante que eu não preciso de vocês mais aqui tirando minha paciência hoje. Então, quer dizer, o que que é isso? As crianças, a palavra de Deus fala também, né? Das crianças herdarão o reino de Deus. Então ele fala dos pobres, ele fala das crianças. O que são crianças e pobres? São pessoas dependentes. Sim. E Deus se E agrada com disso. coração Então, puro, gosto, né? Coração puro. é. Outra coisa que você colocou aqui, eu até anotei. Só Ah, relembrando aqui das vai, dicas, amiga. né? Das dicas. Vai. Você colocou assim, ó, revisão dos gastos. Eu achei isso ótimo, anotei para mim, tá? Aham. Que é dica prática. Cortar uma compra de status e converter em generosidade. Eu É, achei isso sensacional. Quero praticar na minha vida. Porque exatamente, tá se lá. você for comprar uma coisa, preciso mesmo disso? Será que eu estou trocando o meu iPhone por vaidade ou porque eu estou precisando? Esse Isso. dinheiro, será que eu poderia fazer, dedicar à minha igreja, ou dedicar a ajudar uma pessoa, ou um Comprar uma familiar que está cesta básica com com essa parcela, necessidade e tal? né? Então, assim, converter uma compra por status em generosidade, eu achei uma dica muito legal que você colocou aqui. Sim. Então, Eu também falo ali, né, anotar das aqui horas de só. descanso, de uma alegria sem produtividade. Eu falo também de a gente perguntar, né, o que que me governou hoje? Né? Será Uhum, que eu ótimo. sacrifiquei o meu querer hoje, né? Nessa dica aqui, né, de uma compra por status. Eu preciso mesmo fazer isso?
Ou será que eu poderia ajudar alguém com isso? Ah, hoje alguém veio aqui me pedir uma coisa, eu disse que não, mas eu estou a caminho de comprar algo para mim, né? Então, assim, é claro, Rosana, que tudo com equilíbrio, tudo com equilíbrio é bom. A gente não tem que fazer coisas por culpa ou para agradar a Deus. Isso é muito importante a gente dizer. Não é um agradar a Deus vazio, é isso que eu quero dizer, tá? Assim, é claro que a gente tem que querer Sim, de coração agradar a Deus, não é aquela fé fingida. Não adianta a gente fazer, como o próprio Jesus fala no Sermão da Montanha. Ah, vocês doam dinheiro e levantam a mão. Ah, tô doando, tô dando aqui dinheiro. Isso é agradar aos homens e isso é se favorecer. Então, que a gente possa também pedir, Senhor, sonda o meu coração. Que eu não tome essas atitudes para mostrar que eu estou fazendo, sabe? Que eu não tome atitudes por uma fé fingida, mas que o muito Senhor, bom. que eu possa viver o teu reino em plenitude, pela minha Sim. vontade de sacrificar ao Senhor o que o Senhor quer de mim, que é a minha adoração. Então, para que nós fomos criados, Rosana? Para Então, adorar a tem Deus, né? para adorar a Deus. Então, assim, tem um. Minha irmã tá aqui, você tá aqui, irmã? E tem um corinho que eu adoro, assim, que eu tenho lembrado muito dele ultimamente, que fala: Pois pra te adorar foi que eu nasci, cumpra em mim teu querer, faça o que está, que tá no teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Então, assim, pra te adorar foi que eu nasci. Então, que a gente possa fazer esse exercício, né? A oração do Pai Nosso, ela fala: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E eu fico pensando assim, não nos deixe cair em tentação. Então, o Senhor pode me livrar da tentação de cair em pecado? E será que a gente está orando assim? Porque para mim isso parece muito vigiar e orar. Uhum. Porque é o discernimento, é aquele momento rápido, de segundos, que vem na sua mente, olha, e a gente ignora, né? Tipo, Tem então, certeza. tem Essa é raiva. certeza. Eu Ah, vou mereço. fazer. Eu Ai, mereço. Pequena indulgência, né? Então, assim, que o Senhor, ele pode permitir que não sejamos tentados, e aquilo vem em frações de segundos. E muitas vezes a gente ainda, naquela fração de segundo, porque alguém veio na nossa mente, alguém do nosso lado falou: vai fazer isso? Vem você já me culpar, já vem você querer dizer o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer. Tá bom, vou fazer sim. Aí a gente faz, né? Para provar para quem? uhum, Porque o Espírito uhum. Santo falou, alguém do nosso lado falou, e a gente está entendendo aquilo ali como um monte de acusação. Já vem acusação para cima de mim. E o Senhor está falando, né? E eu estou falando isso assim com muito zelo, Rosana, porque assim, eu não sou perfeita, não. Isso que eu estou falando aqui são exercícios cotidianos que eu preciso fazer E a que a gente todo. vive, né? Que a gente vive. Ó, outra coisa que eu vivo muito, e eu anotei aqui para colocar. Aham. É, você sugeriu aqui um sábado prático. Sim. 2 ou 3 horas de descanso, de alegria sem produtividade. Na minha mente, se eu É. estiver parada, tipo, eu tô parada, tô no ócio, Um eu não vício. estou sendo produtiva. É, Tá entendendo? Isso é errado. Se eu errado. não tiver, assim, lavando louça, escutando um podcast, respondendo meu WhatsApp, tô estudando, assim, eu queria alguma coisa dentro de mim que se eu não tiver produzindo, tá errado. É, E não é isso, né? A gente precisa daquele tempo de ociosidade. A é, ociosidade criativa.
umas horas que, tipo assim, ai, não tô fazendo nada, não tô fazendo nada. Ir lá pro sítio, ficar olhando passarinho. É É, necessário isso é. para a vida de todo mundo. Então, é mais uma dica que eu achei bem interessante e da gente se cobrar menos e não ter aquela sensação de que a gente está fazendo algo errado por conta disso. A Marisa botou ali, também sinto isso, me cobro É, sempre de fazer algo, é muito assim na prática, assim. é isso que eu E, tô falando. A poxa, gente vive esse sincretismo, a gente vive um mundo que vende isso pra gente, né? A gente vive num mundo atual de muita informação. Outro dia eu estava muita assistindo um coisa. podcast que alguém estava falando assim, a nossa mente, ela não foi criada para tanta informação. E, assim, eu não sei se a gente não foi criado para tanta informação, porque a gente absorve muita coisa, a gente perde muita coisa também. Mas o que principal precisa ser dito é que nós fomos criados para descansar. Uhum. Deus descansou no sétimo dia. A palavra de Deus diz para a gente guardar o sábado. Então, quanta coisa a gente deixa de ouvir por não ficar em silêncio, né? Sim. Provérbios fala sobre o canto dos passarinhos. Outro dia a gente estava conversando, os passarinhos estavam aqui, né? Pi, 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 pi. Várias vezes eu tô aqui orando, tô lendo a palavra e às vezes eu não tô orando, não tô lendo a palavra, tô simplesmente descansando a minha mente e glorificando. Ah, Senhor, que bom. Ah, Senhor, eu não sei o que o Senhor quer falar comigo hoje, eu não sei nem que palavra ler. Eu tô aqui. E os passarinhos vêm. Pi, 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 Uhum. pi, pi. Ai, que lindo, eles estão te louvando. Sabe? Porque não fazer não é que todo tempo eu tenho que parar e ficar olhando. Não, nós somos produtivos, é importante sermos diligentes, é importante sermos trabalhadores, senão a gente não teria o exemplo de Neemias, de Daniel, do rei Ezequias, de Davi, de Salomão, que foram homens trabalhadores, diligentes. E Davi, segundo o coração de Deus, não é isso. Mas esse momento de contemplação, de contentamento, de Silêncio, né? silêncio, né? O Léo escreveu aqui, ó, silenciar internamente você e Deus, exatamente para a gente ouvir. E sabe quantas vezes assim eu ouço Deus falar comigo com coisas cotidianas? Eu vou no meu carro, eu gosto de ouvir um podcast, eu gosto de ouvir uma música, mas tem dias que eu vou no silêncio. E Uhum. aí eu leio uma placa aqui que tem um troço falando, eu leio uma frase de não sei o quê, alguma coisa acontece no trânsito. E eu vou juntando aquelas coisas ali e vejo, Senhor, você está falando comigo. O Senhor hoje está me falando sobre isso. Ah, Senhor, o que que é isso que o Senhor quer falar? Né? Onde que está E escrito você sobre isso? consegue enxergar coisas que normalmente você não viria, né? Eu tava no Uber hoje, aí mexendo no celular. Mexe no celular, responde, dá a resposta, manda uma mensagem. Daqui a pouco comecei a ficar enjoada, enjoada. Aí eu larguei o celular, falei assim, ai, deixa eu contemplar, deixa eu olhar a rua, deixa eu ver as pessoas passando. É, Então, assim, é uma forma de idolatria. Você está ali, é, o seu celular ali, para quê? Aí vai num e-mail, aí vai no Instagram, aí vai no WhatsApp, aí fica naquele ciclo ali. Então, assim, vamos silenciar, vamos observar, vamos viver o momento é. presente, vamos ouvir a voz de Deus. E maravilhoso, amiga. A gente já Amiga, são tem quatro um horas. corinho, ó, são 4 horas para a Hum, gente terminar. Tem um corinho que a minha filha mais nova adora, a Maria Flor, é do Minha Vida é uma Viagem. E ela sempre pede, assim, quando a gente está no carro, mamãe, põe aquela musiquinha e ela vai, assim, sabe? Eu vejo que ela está contemplando e eu converso muito sobre essas coisas com ela, assim. Olha, geralmente a gente tem a consciência, né, que o Espírito Santo ele fala com a gente. Então tem situações que você não sabe que está errando, mas você sente alguma coisa, né? Você está no meio dos amigos, estão falando um assunto que você sente que tem alguma coisa ruim e a música fala assim: olho da minha janela, vejo tanta coisa bela, o sol, o mar, os passarinhos, um casal de idoso bem juntinho. E aí no refrãozinho ele fala assim: a vida é tão boa, eu não estou aqui à toa, estou aqui para louvar, para servir e para cantar. Então, assim, que vai criando, né, na criança, assim,
Eu vejo nela essa contemplação. Mamãe, eu quero ouvir aquela Minha amiga virou musiquinha. até cantora essa live, hein? Tô Nessa live eu gostando. trouxe várias musiquinhas assim que eu adoro. E que, assim, eu acho que são importantes, esses pequenos valores. Meu sobrinho, quando era pequeno, ele tinha muito isso. Eu quero a chuteira tal, eu quero comprar não sei o que, eu quero não sei o que lá. E eu sempre falava para ele, filho, as coisas mais importantes não custam nada. Elas são de graça, porque a graça de Deus é isso. Né? Então, o sol, o mar, a água, os passarinhos, coisas maravilhosas que se a gente olhar, abrir os nossos olhos para olhar, estou aqui da minha janela vendo uma vista linda. Deus fez de graça para De nós. graça. Os momentos em família, né? As Momentos em coisas família. mais simples. Eu participei de um curso, né, com o Rodrigo Aham, Fonseca, aham. que aí tem uma frase que ele fala: os momentos mais simples da vida são os momentos que mais tocam a gente, os momentos em família, que são de graça. É. E você não paga por aquilo ali, Ó, né? vou dar um Muito testemunho maravilhoso. próprio. Um testemunho próprio. Essa semana meu marido veio. Nós precisamos ver no que a gente está gastando. Gastando muito. Eu estou muito preocupado com que tanto que a gente gasta, o que pode ser tanta coisa, né? E eu falei para ele, porque os momentos que a gente tem tido com as crianças têm sido mais caros do que eles precisam ser. Quanta coisa a gente pode frear, porque se a gente Boa. lembrar do tempo de pandemia, que a gente estava em casa, né? Ele sempre fala, olha, a pandemia foi um dos melhores momentos para mim, né? Para a nossa família, a gente tinha um bebê recém-nascido, a gente ficava em casa, a gente não gastava dinheiro com nada, sobrava dinheiro, né? Porque a Fazendo gente receitinha, né? Fazendo comidinha, fazendo receitinha. comidinha em casa, comprando, saindo para lugar nenhum, criando brincadeiras, criando momentos com as crianças o tempo todo, né? Para encher o tempo deles com coisas que a gente não podia comprar, pagar. Não tinha um entretenimento, um cinema, uma viagem, nada. Tudo era dentro de casa, tudo era entre nós, tudo era somente a gente, né? Inventava joguinhos, né, amiga? A gente inventava Joguinhos coisa e para tinha, fazer. tinha amarelinha no corredor da minha casa. Então, e ele fala assim, foram os momentos mais felizes que a gente passou. Não tinha muito relacionamento e as crianças sofreram com relacionamento, mas assim, a nossa família, o núcleo familiar, estava tão preservado do ponto de vista de tempo, dinheiro, performance, né? Então a gente estava trabalhando, mas a gente também estava ali, né? Não tinha imagem, ninguém via a gente, né? Não tinha preocupação como os Estava outros vão me ver. despido de vaidade, né? Porque a A gente gente estava estava em casa ali. do jeito que estava. Então, assim, Assim, e foi era, um tempo duro, né? foi um tempo Um tempo duro. duro para a humanidade, mas quem soube aproveitar esse tempo viveu momentos de intimidade familiar, né? A pandemia, ela veio com uma forma muito marcante, assim. E Ou no para conectar Brasil, mais a família, ou para separar a família que não estava, falhou, amiga. né? Então, é de Deus mesmo. E Bem sabe uma coisa. alinhada, assim, com os valores. Amiga, vamos orar para a gente finalizar nossa live. Tá me ouvindo? Tô te vendo meio embaçadinho. A minha internet deu uma falhada que eu acho. Acho que foi a minha. Foi isso, Acho amiga. que ela E não está. Tá me ouvindo? eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Então, eu tô querendo. Vamos orar para a gente finalizar? Vamos. Porque já Só deu fechando a o questão de nosso pandemia aqui, tempinho. 2 minutinhos. É que na época da pandemia, assim, não sei se foi coincidência, mas foi assim, a quarentena foi mesmo a quarentena pré-Páscoa. Um momento ali que a gente teve de realmente se consagrar, entender, e eu não sei se todo mundo entendeu essa mensagem dos princípios, né? O que é mais importante, o que está em primeiro lugar. Muita gente surtou sem poder aparecer, muita gente surtou sem Foi. poder viver o status, muita gente surtou sem poder viver o dinheiro, muita gente surtou sendo privado dos seus deuses.
né, de adorar aos seus deuses. Verdade, E, verdade. e isso ensina muito sobre nós, porque a gente estava numa semana pré-Páscoa, onde isso falou muito forte no meu coração, assim, quem são os seus deuses? Quem está em primeiro lugar na sua vida? Porque se as suas necessidades estão sendo supridas em mim, nada te falta, né? Esse é o melhor momento que você está tendo oportunidade de viver. Então, para a gente, a pandemia foi mesmo, apesar de todos os pesares, né, de relacionamento, principalmente, foi um momento ali de muita de consagração, dos nossos Introspecção, né? introspecção, Momento de impotência, momento de momento de dependência total. dependência a Deus, porque saúde, né? Quanta gente que não perdeu os entes queridos, né? Exatamente. Foi um momento muito Muito triste. triste e foi um marco para nós evoluirmos como seres humanos mesmo. Sim, sobre o que Né? é essencial, né? Eu acho que nós fechamos com chave de ouro, falando sobre os altares, a outros deuses que não sejam a Deus. Demos dicas aqui boas para consagrar o cotidiano e colocar nosso olhar nele em primeiro lugar das nossas vidas. E vamos orar e se vocês tiverem sugestões para os próximos temas. Nós estamos também revendo o dia que vai ser fixo da nossa live, que a gente colocou toda quinta-feira às 15 horas. Essa semana a gente não conseguiu, mas a gente vai definir e vai avisar aqui, tá? Isso aí. Você quer orar? Eu posso orar, amiga? Quer que eu ore? Eu oro. Já tô até com os meus olhos fechados. Então vamos lá, vamos. Querido Deus, Vamos. digno de toda Obrigada, honra e Deus, por toda esse momento. glória, nós entregamos Obrigada, a Ti, Jesus. Senhor, essa live, todos que estão aqui nos Obrigada, assistindo Pai. e os que irão nos assistir, Senhor. Nós Amém. consagramos Glória a em Ti, Deus. Senhor, com zelo, Senhor, a Tua palavra, o que o Senhor nos instrui, o que o Senhor nos ensina. Ó Deus, nós te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai, que toda sabedoria que sabemos que vem de Ti, Senhor Deus, possa ser reconhecida em Ti, Pai. Não somos, Senhor, nós nada. Nós somos e queremos ser totalmente dependentes de Ti, Senhor, e daquilo que o Senhor nos instrui. Torna-nos, Senhor, maduros, Pai, porque sabemos que nem sempre, Pai, estaremos aqui tomando leitinho, como diz a Tua palavra, mas que nos tornemos maduros naquilo que o Senhor quer nos instruir, que sejamos capacitados, Senhor, para o Seu trabalho aqui nessa terra, Senhor Deus. Porque o Senhor diz que muitos, Senhor, são captados, mas poucos são escolhidos, Pai. Que estejamos prontos, Pai, para a Tua obra, para fazer a Tua vontade, para realizar o Teu querer, para viver como o reino de Deus nessa terra. Amém. Senhor, as notícias, Senhor, de hoje falam sobre poder, falam sobre pessoas que fazem tudo pelo poder, fala sobre pessoas que fazem tudo pela imagem, fala sobre pessoas que fazem tudo pelo dinheiro. Mas, Deus, nós hoje estamos aqui, nesse mesmo dia, falando de pessoas, de atitudes que querem fazer tudo por Ti. Que nós Amém. queremos, Senhor, que o Senhor seja o primeiro na nossa vida. Nós queremos que o Teu nome seja exaltado através de nós. Capacita-nos, Senhor, para essa obra. Estamos aqui, Senhor, dispostos, Pai, a transbordar, a compartilhar a mensagem que essa geração precisa ouvir, Senhor. Que sejamos diligentes, que sejamos zelosos, Senhor, que sejamos cautelosos, Senhor, em representar o Teu reino, Pai. Que não sejamos, Senhor, pessoas que venham envergonhar o Teu reino, Senhor, com as nossas atitudes, com os nossos erros, mas que o Teu nome seja verdadeiramente exaltado em nossas vidas. Que seja o Amém. Senhor em primeiro lugar e não aquilo que o Senhor pode nos prover, Senhor. Mas que seja, Senhor, de coração, de fé verdadeira, Senhor, consciente e por amor,
que nós estejamos aqui te louvando, te adorando e te servindo. Pois, Senhor, para te adorar foi que nós fomos criados. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Perdoa-nos, Senhor. Livra-nos da tentação, do erro, do pecado. Que possamos, Senhor, ouvir a tua palavra, que possamos estar silenciados para te ouvir, descansando, contemplando e te agradecendo por aquilo que o Senhor já nos deu. Enquanto não temos aquilo que está no nosso coração e que sabemos que o Senhor tem prazer em nos dar aquilo que está em nosso coração. Que tenhamos paciência de aguardar o teu tempo, o tempo para todas as coisas. O tempo, Senhor, de plantarmos e o tempo de colhermos, porque nós aguardamos todas as estações se cumprirem. Muito obrigada, Pai, pela palavra de hoje. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amiga. Beijo. Beijo, Obrigada, pessoal. Senhor. Foi Beijo, maravilhoso. amiga. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.